Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Educação inicia período de exames no ensino fundamental e também no ensino médio. O quadro Nosso Bolso falando sobre economia e finanças. O Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores no Legislativo tupaense. O vereador comemora trabalho político que resultou em repasse de 90 milhões de reais para o IANSP, o sistema de saúde que atende servidores públicos estaduais. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Você conhece o SARESP e o SAEB? São siglas de exames promovidos pela Secretaria Estadual de Educação para avaliar a qualidade do ensino que é oferecido aos nossos alunos. Neste ano também haverá uma novidade, o Provão Paulista, para o ensino médio. Para trazer mais informações sobre os objetivos e também o calendário dos exames, o repórter Carlos Rodrigues esteve em uma escola de Tupã trazendo estas informações. Acompanhe. Olá, Rogério! Olá, você que acompanha o TV Câmara Informa. Hoje nós estamos na escola Helena Pavanelli, uma escola estadual, Rogério, para falar um pouquinho sobre as avaliações que vão acontecer a partir deste mês de novembro. São avaliações importantes que ajudam a mapear, a qualidade do ensino das escolas públicas e também escolas particulares. E quem tem as informações para passar para a gente certinho e falar também sobre a importância do envolvimento das famílias é a Tereza Inácio, ela que é dirigente de ensino interina aqui na nossa regional. Tereza, muito bem-vinda ao TV Câmara Informa. Esse processo de avaliação que começa agora, ele dura várias semanas, são várias provas, são pelo menos três importantes exames. Qual a importância das famílias se inteirarem, buscar informação e incentivarem os alunos a fazerem e estudarem, estarem preparadas para estes exames? Bom dia, Carlos, bom dia, telespectadores da TV Câmara. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade. Justamente, nós estamos num período de avaliações externas. Elas vão durar nesse período de novembro, comecinho de dezembro. Nós estaremos fazendo 3 avaliações em larga escala, que nós chamamos. Porque são avaliações que avaliam, na verdade, a qualidade das escolas públicas e também particulares. No caso das públicas, são as estaduais, as municipais, e as particulares, elas são por adesão, das instituições particulares. Nós teremos, então, primeiro, o SAEB, que é uma avaliação em larga escala de âmbito federal. O intuito é justamente medir a qualidade das escolas e, a partir dessa medição, eles fazem um comparativo com anos anteriores e a gente vai verificando a necessidade de adequações, de melhoria nos principais disciplinas, O SAEB, ele avalia principalmente língua portuguesa e matemática e a gente vai ver a qualidade aí dessa educação que a gente está proporcionando às crianças, em âmbito federal. Aí nós temos também o SARESP. O SARESP, ele também é em larga escala, mas ele é uma avaliação do estado de São Paulo, com o mesmo olhar de implementação de políticas públicas para a melhoria. A partir do resultado do SARESP, nós fazemos capacitação para os professores, as escolas reveem a sua proposta pedagógica, a gente oferece recuperação e aprofundamento de aprendizagem para os alunos, E a gente tem uma terceira linha nessa avaliação que é nova, foi implementada nessa nova gestão, que é o Provão Paulista. Ele é para o ensino médio. E a diferença do Provão Paulista com os demais é que ele tem aí um resultado individual. Os alunos do ensino médio, do primeiro, do segundo e do terceiro ano são avaliados e eles fazem uma pontuação para entrada nas universidades públicas estaduais. A grande importância é justamente essa participação, porque uma maior participação gera um resultado fidedigno que nos dá condições de comparação e implementação de políticas para a melhoria. Então a gente solicita que os pais não deixem de encaminhar os filhos, de conversar, de estar atento ao calendário de provas das escolas. E é isso, tá bom? Tereza, muito obrigado pela entrevista.
Rogério, é importante, né? Tem um calendário para essas provas, os pais precisam conhecer um pouco essas datas, a sequência, né? A Tereza falou para a gente sobre o objetivo e agora a gente vai dar uma palavrinha com a Rosângela Ruiz, que é supervisora de ensino, e ela vai falar das datas. Então, é até legal os pais anotarem aí cada exame, quais são os períodos, quando vão acontecer e o objetivo de cada um, né? A finalidade, o público-alvo de cada um desses exames. Rosângela, muito bom dia. Rosângela, esses exames começam agora já em novembro, né? Quais são as primeiras datas? Bom dia. Sim, algumas provas vão acontecer nas mesmas datas. Elas iniciam dia 8 de novembro, com o Saresp Digital, até o dia 17 de novembro. Neste mesmo período ocorrerá o SAEB, tá? E aí o SAEB, ele é escalonado às diversas escolas, mas os diretores já sabem a data da sua escola e já estão informando os seus estudantes. Depois nós temos dia 22 de novembro, o Saresp, específico para as crianças do 2º e 5º ano, dos anos iniciais do ensino fundamental e também do 9º ano digital, que teve uma alteração. Então, o primeiro dia do 9º ano é dia 22 de novembro, o segundo dia do 9º ano, que também é digital, dia 23 de novembro. 22 para as crianças do 2º e 5º ano. E o provão paulista seriado, que é específico para o ensino médio, 28, 29 e 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Rosângela, muito obrigado pelas informações. Rogério, é isso. Então, provas agora no mês de novembro, mês de dezembro também, né, estendendo até o final desse período. Os alunos devem estar preparados e as famílias estimularem esse processo. Voltamos com você. Vamos conferir agora o quadro Nosso Bolso com o professor e economista Roberto Kawasaki. Ele fala sobre economia e também sobre finanças. O nosso assunto de hoje trata-se da questão dos imóveis, como por exemplo no nosso município de Tupã, não é? E a gente tem alguns mecanismos de serviços públicos que melhoram ou que valorizam determinado imóvel, como por exemplo na Avenida Tamoios. E aí a pergunta que fica é, será que os proprietários de imóveis, com isso tendo uma valorização das vias públicas que diretamente vão impactar no valor dos imóveis, poderão cobrar, por exemplo, um aluguel mais elevado? Isso não pode, isso não tem cabimento na medida em que nós estamos vivendo momentos ainda em que a economia brasileira não se apresenta plenamente na sua capacidade econômica, tendo em vista esse período de pandemia que nós passamos. Estamos entrando em outros momentos de anormalidade, como por exemplo a guerra na Ucrânia, na Rússia, e agora a nova guerra também surgida entre Israel e a Palestina. Não é possível que você tenha a economia funcionando na sua plena capacidade. Portanto, esse tipo de medida ela não vai surtir efeito, tendo em vista, inclusive, que nós vivemos um período em que a tecnologia está mudando por completo o dia a dia das economias com o chamado comércio eletrônico. Ou seja, o chamado comércio tradicional, as lojas físicas, sofrem o impacto da concorrência das chamadas lojas virtuais, como por exemplo, vou citar dois, né, do comércio eletrônico, como Shopee, Shein, são as plataformas chinesas que modificam evidentemente o nível de comércio e a loja física em si, ela perdeu um pouco do seu atrativo. Então nós estamos vivendo um período novo de acomodação. Portanto, mudar o valor do aluguel, isso vai acabar repercutindo diretamente sobre o locador em última instância. Portanto, isso não pode ocorrer na medida em que há vários fatores, variáveis que vão interferir no valor do aluguel de uma locação, tanto para o locador quanto para o locatário. E nós vamos ver depois do intervalo. O Câmara acontece mostrando um pouco do trabalho do Legislativo tupaense. Vereador comemora um trabalho político que resultou em repasse de 90 milhões de reais para o IANSP, que é o sistema de saúde que atende servidores públicos estaduais. Nós voltamos já.